Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do TD Tecnológica, um podcast aqui do campus Guarapuava, da UTFPR. E hoje o assunto é sobre técnica, sobre conhecimento, sobre velocidade e sobre a importância de um projeto de extensão que mostra a cara da UTFPR em vários espaços, exposições, ações de divulgação e que atrai os olhares dos estudantes quando passam por espaços e que tem um Uno da UTFPR lá exposto. O assunto é Student Racing Technology, o SRT aqui da UTFPR, que foi fundado em 2020, começou a atuar em 2021 e estão conosco aqui dois dos praticamente fundadores, né, do SRT. O Juliano Andrade, que é um dos fundadores do SRT, e o primeiro capitão eleito, que é o Oswaldo Neto, que vão conversar com a gente um pouco mais sobre o projeto hoje. Sejam bem-vindos ao Tere Tecnológica. Muito obrigado, Luan. Como que começou o projeto, Juliano? Como que vocês pensaram em fundar dentro da engenharia mecânica, né, esse projeto? Bom, o projeto ele iniciou em 2020, como você bem falou. É, basicamente foram uma ideia maluca de três amigos. Assim como eu acho que todo mundo que é apaixonado por carro tem essa gana, assim, de que é muito mais movido pela paixão do que realmente pensar exatamente o que a gente vai fazer. O Uno era um carro que era da universidade, né? Tinha sido da Universidade de Ponta Grossa, se eu não me engano, da UTFPR de Ponta Grossa, e estava aqui para uso interno da universidade. E com a leva nova de veículos aqui do campus, ele ficou parado, ficou sem uso. E a gente encontrou esse carro ali no estacionamento, ficou vários anos ali, a gente passava por ele, sempre via o potencial nesse carro, né? E aí surge a ideia, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente aplique, né, o que a gente conhece em um carro de verdade. É uma oportunidade isso aqui, né? E inspirados também na UTEC, lá do campus de Pato Branco, né? Que também fizeram basicamente a mesma ideia, né? A gente conversou com o pessoal de lá de Pato Branco e trouxe a ideia para cá. Vamos tentar fazer um carro de competição a partir desse Uno. Então, depois a gente começou a lapidar essa ideia, começamos a entender o que a gente podia e o que a gente não podia fazer no carro, né? Até porque nós tínhamos várias limitações. A primeira ideia era, vamos fazer um carro de competição de turismo, que seria fazer curva, vamos tentar uma coisa nesse sentido. Vamos buscar um regulamento que caiba o nosso carro. E depois a gente entendeu que ia ser muito mais burocracia. Vamos tirar esse carro daqui de Guarapuava para levar para onde para a gente poder correr. Então a gente começou a ver a viabilidade. Em 2021, a gente surge essa primeira oportunidade de estar no Educatec, apresentar, né, a nossa ideia para o público, e nós já tínhamos visto que ir para o turismo não era o ideal, exatamente pela locomoção do carro. E aí a gente entendeu que a arrancada era a melhor saída. Guarapuava sempre teve história na arrancada, é, tem grandes nomes aqui na cidade que foram para o nacional, e seria justo a gente seguir, né? A gente tentar seguir esse caminho. E no primeiro Educatec a gente já apresentou essa ideia. Vamos transformar esse Uno em um veículo de arrancada a partir dos conhecimentos da engenharia mecânica, né? A gente sabe que muito conhecimento é gerado dentro da arrancada, mas muito disso não está no papel, muito disso não está documentado. Ele está provado na pista, mas ainda não está documentado. E a nossa ideia inicial foi fazer isso. E Oswaldo, como que está funcionando o projeto hoje aqui na UTFPR? Bom, atualmente está funcionando da seguinte forma: a parte dos membros da questão estrutural do projeto está muito bem dividido, né? Somos divididos em três setores: o comercial, o administrativo e o operacional, né? No comercial ele é responsável pela comunicação interna com a instituição e com a comunidade externa também. O administrativo, resumindo, ele cuida de tudo, né? Parte como que está funcionando as questões das atividades, o que está entrando de às vezes o que ele consegue de doação da própria instituição, né, do caso de verbas, materiais, organização dos membros, questões do caso de permanência, que precisa ser feito por questões de, às vezes, vir um colégio para conhecer a instituição mesmo, então tem que ter algum representante, né, do projeto lá na oficina, e o operacional, que é responsável por fazer pesquisas e aplicar no veículo. No caso, recentemente foi feita a troca do motor,
ela estava com o motor original do Uno, que era 1.0, e foi posto um motor novo, que seria novo entre aspas, que eu digo, né, que não é bem novo, mas foi posto um motor 1.6 nele, no caso, e para fazer essa troca de motor, foi feito algumas adaptações nele. Então, é o nosso operacional que é responsável por ir ver o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, se é preciso realmente fazer isso, se tem como utilizarmos os equipamentos da instituição, no caso, daí entraria aplicarmos o que a gente estuda na sala de aula, no projeto mesmo, né, utilizando nossos próprios maquinários aqui. Então, é muito bem dividido essa questão de organização, aplicar, sabe? Então, assim, a estrutura do projeto, ela está muito bem definida. E a questão da prática, do caso de ligar o veículo, fazer testes, fica um pouco mais limitado por questões de segurança, não tem, no caso, pistas na quais nós podemos simplesmente chegar e vamos testar o veículo. Não é assim, né? Então, tem a questão burocrática que é necessária por questões de organização, mas de forma geral, ligar o veículo na própria instituição é permitido, né, para que a gente possa ver se ele está funcionando, se tem alguma falha, algum erro, né, no caso, o que precisa ser adaptado, mas a questão ainda de testarmos, realmente colocar em prática numa pista, se torna um pouco limitada, né? Então, mas de forma geral, a questão assim, estrutural, operacional, assim, do projeto, ela está andando muito bem, né, a princípio, e é uma estrutura, assim, bem empresarial mesmo, né, como, foi conversado, que realmente é muito eficaz no projeto, que inclusive é um projeto que está cada vez mais crescendo. Então, a gente precisa ter esse controle um pouco mais rígido, né. Pode continuar, Ângelo. No final de 2024, a gente chegou a ter 36 membros efetivos. Então, nós tivemos 36 membros. Não, você vai na Educatec, é uma posição de pessoas com a camiseta da SRT, né? Exatamente. Até muita gente me perguntou já se a gente vende essa camiseta e tudo mais, mas essa daqui é da equipe, a gente tem um carinhozinho especial por ela, é, porque ela começou lá atrás também, então desde o início a gente prezou por essa ideia de, nós temos que mostrar que nós somos uma equipe organizada e que a gente não está brincando fazendo aquilo dali. Como eu falei, foi a paixão pelos carros, mas depois a gente entendeu que a gente tem que levar a sério isso daqui. A gente tem que mostrar, tem que fazer isso dali acontecer da forma mais correta possível. E uma delas era mostrando que a gente é organizado. Então, a gente tinha essa ideia. Nós tivemos 35 membros, eu acredito que tenha sido o maior projeto de extensão em número de membros até agora. Lógico, isso muda, varia muito, né? Então, a gente tem pessoal formando, pessoal entra, pessoal sai, mas a gente chegou a ter 35 membros e para organizar toda essa galera tem que ser assim, tem que ser, cada um tem uma função específica e é só assim que o projeto funciona. Como o Oswaldo falou, em alguns momentos fica estagnado, fica difícil da gente testar, da gente, né, colocar o carro realmente numa pista, por exemplo. É uma burocracia que leva tempo. Tá. O que a gente pode fazer nesse meio tempo? O que a gente tem para fazer? Quais são os nossos planos? É isso que a gente precisa das outras áreas, né? Quando o operacional lá não está ativo, a gente precisa do planejamento, a gente precisa entender como que a gente vai juntar uma verba para fazer alguma ação. Então, essa organização funciona. Não, e é interessante que você fala sobre que é a paixão por carros, a paixão pela mecânica, o trabalho mesmo mecânico ali. Isso tudo é engenharia, né? E sobretudo engenharia mecânica. Como que isso, qual a importância disso na formação de vocês mesmo? Como que alterou a perspectiva que vocês tinham sobre a universidade, sobre o trabalho aqui dentro, sobre o ensino, sobre a lógica de aprendizado mesmo? O que vocês aprenderam a partir do projeto, né? Bom, eu posso dizer que, assim, eu tô hoje no meu último semestre, né? Eu tô finalizando e eu falo que se eu terminei a minha graduação muito por causa de estar dentro de um projeto de extensão, de estar especificamente dentro do SRT, né? Naqueles momentos onde a matéria não está indo bem, naquele momento que você está com uma dificuldade em alguma coisa dentro da universidade, para mim o SRT foi isso, foi um alívio aqui, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso pensar num outro projeto para aquilo dali desenvolver. E ao mesmo tempo eu percebi que a gente não é só técnico, a gente não tem que saber apenas lá do número, apenas do projeto,
a gente tem que saber organizar as pessoas, a gente tem que saber pensar nas pessoas que estão ali e olhar para todo mundo e entender qual que é a tua melhor capacidade que eu posso usar no projeto, né? Qual que é a melhor capacidade do Oswaldo dentro do projeto, né? Para eu explorar o máximo dele, para eu saber que eu vou estar dando uma função para ele, que ele vai fazer bem e o projeto vai correr bem por causa disso. Então, eu acho que me ensinou muito, muito sobre isso, sobre organizar pessoas, sobre entender as pessoas e fazer isso funcionar. Então, para mim foi uma questão, assim, como eu acho que entrei aproximadamente no segundo, terceiro período no projeto, então, no começo, o curso de engenharia mecânica, ele é um pouco puxado, então é muito cálculo demais, é muito teórico. E você acaba, querendo ou não, se desmotivando um pouco por isso, que você pensa, nossa, será que o curso é literalmente eu ficar só numa sala de aula, calculando, calculando, calculando? E o projeto mostra o contrário, que você pode muito bem ficar na sala de aula calculando e isso que você aprende na sala você consegue aplicá-la. Tanto na questão, por exemplo, cálculo. A gente não tem muito o que aplicar só no cálculo lá. Tem a parte de desenho de máquinas, de expressão gráfica, no caso seria modelar peças que muitas pessoas às vezes não têm conhecimento, mas acabam aprendendo no projeto, né? No caso com os veteranos, eles acabam ensinando esse pessoal. O pessoal de outro curso, no caso engenharia civil, mecatrônica, TSI também pode participar e eles acabam se interessando pelo que tem no nosso curso, como, por exemplo, os laboratórios, que é alguma coisa que o pessoal adora muito. Ah, você chega lá, tem que, vamos modelar essa peça aqui. Como é que a gente vai fazer? Ah, o pessoal lá vai lá, tira medidas, faz a modelagem no software, usa impressão 3D para ver se realmente vai funcionar. Nossa, funcionou, beleza, vamos no laboratório, vamos aplicar isso agora, né? Tem o técnico lá, o Lucas, que é responsável por esse auxílio com os alunos, né? Então, a gente consegue realmente juntar a sala de aula com o projeto de extensão em muitos pontos, tanto no caso, assim, na parte prática, quanto na parte teórica. E também é uma questão, como o Júnior falou, de alívio, né? Você tá num projeto legal, você tem muita coisa para fazer, sei lá, vai mexer com o carro lá, vai ver o que precisa ser feito, liga, vê se está funcionando, faz algum teste, assim, então tem muitos benefícios você participar de um projeto de extensão, né? Tanto nessa questão de juntar o acadêmico com o projeto e a questão mais de conforto mesmo. Como que é a percepção das pessoas durante as exposições, que é quando a gente mais atrai, né, a atenção, porque tá o Uno, eles fazem tuning num Uno, né? E aí esse Uno fica lá à disposição para que as pessoas possam ver. Se não pode correr, pode pelo menos acompanhar e ver como funciona. Como que foi essa experiência de vocês, não só no Educatec, mas também na arrancada que teve aqui em Guarapuava, né? Nesse espaço onde os profissionais mesmo da área, os competidores estão ali presentes, né? Até que eu falo que do Catec tem esse, esse ponto importante que foi o primeiro lugar que a gente saiu de dentro da UTF. Então, primeiro a gente era só aqui dentro e aí o Educatec abriu essa primeira porta. A partir daí, o Educatec virou anual, a gente começou a estar sempre lá e a gente começou a buscar outras coisas. O que a gente quer? A gente quer tentar ir para a pista, a gente quer tentar estar próximo da pista. E a área 42, aqui de Guarapuava, para dar uma explicação geral do que é, né? Hoje, a arrancada ela é dividida basicamente em federados, em federação, e a arrancada sem preparação de pista, a arrancada no prep, que é conhecida. A no prep ela é dividida entre as áreas, então área 42, área 41, o pessoal de Curitiba, área 42 aqui da região de Guarapuava, e o Brasil todo participa. A competição final disso daí, dessas diversas listas, né? Cada área tem uma lista de 20 carros, os mais rápidos da sua região. Existe uma lista que é o Armagedon, que é o campeonato entre todas as listas. E lá a gente sabe que tem carros super potentes e tudo mais. E a gente teve essa oportunidade de conhecer o pessoal da área 42 daqui de Guarapuava e nós recebemos o convite de participar, de estar com o nosso carro lá, próximo a todos esses carros que são, né, para gente que conhece, que acompanha, são referências, né? As ideias que eles trazem para a pista lá era o que a gente quer traduzir para o nosso Uno aqui na pista, quem sabe, na universidade, quem sabe um dia, né, a gente quer chegar naquilo. E a gente conseguiu no ano passado fazer essa visita, levar o carro até lá. Conhecemos equipes gigantescas como a Doldema, a Los Hermanos daqui de perto também,
Então, o pessoal do Gol Bala de Prata também, lá do interior de São Paulo, a equipe da Ingepro, que é uma empresa também do ramo de engenharia. Então, a gente conheceu muita gente do setor e que abriu essa porta, né, para a gente se aproximar cada vez mais do que a gente quer, né, que é a gente conseguir estar dentro da arrancada como uma equipe de universitários, que é uma coisa diferente, né, algo bem diferente hoje no Brasil. Como que foi essa experiência para você, Oswaldo? Assim, na parte na pista mesmo de arrancada eu não participei, né, eu infelizmente não pude comparecer, mas na do Educatec eu fui em todas, né, que o SRT participou, tanto no Open Day que tinha na instituição, mas do Educatec a primeira vez que eu fui, a gente fica um pouco nervoso, né, que é a comunidade externa, você está representando mesmo o projeto, né, você está representando a instituição, então a gente fica um pouco ansioso. Mas, assim, na hora que você chega com o carro lá, assim, chove, gente. O pessoal vem, nossa, o que vocês fizeram de novo? Como é que tá o projeto? O que é isso aqui? Para que serve? Como é que funciona? O que vocês querem fazer no Uno? Eles sempre perguntam, não vão colocar mais escada em cima do Uno também para deixar ele mais rápido ainda, sabe? Tem essa brincadeirinha com o pessoal. Mas, assim, de forma geral, é uma coisa, assim, muito gratificante, né? Você perceber que o pessoal está gostando do trabalho que a equipe inteira está fazendo, né? Que realmente tem um retorno para nós, né? Tanto no conhecimento quanto a comunidade fala, nossa, que trabalho bacana de vocês, é uma coisa muito legal mesmo. Então, assim, você tá presente, saber que o pessoal gosta e espera vocês, no caso, ele espera o SRT no Educatec ser uma coisa realmente muito gratificante. Eu acho que também um ponto importante é que a gente, depois, as últimas levas, os nossos últimos processos seletivos, a gente teve relatos aí de alguns membros novos que falaram que buscaram o TFPR depois de conhecer ela pelo SRT. Então, conheceram o projeto primeiro e gostaram do projeto, entenderam o que a gente estava tentando fazer, entenderam a nossa explicação. A gente Sim, sempre cuida, né, para apresentar realmente não só o SRT, mas apresentar ao TFPR, quando a gente está falando sobre o nosso projeto. E eles conheceram a UTF pelo SRT e hoje estão aqui dentro, são alunos da UTF e estão dentro do SRT. Então, isso é muito, muito gratificante, assim, é muito legal de ver, né? Talvez o maior impacto social do projeto de extensão seja, inclusive esse, né, de estar lá presente e mostrar para os estudantes, porque veja, você que está em casa agora, que talvez goste de engenharia mecânica, de carro tunado, de arrancada, de velocidade, de Fórmula 1, o que seja, são bases que são trabalhadas dentro do SRT e que é possível trabalhar numa oficina aqui com a mão na massa, né, de mostrar isso como funciona. Com certeza. E assim, foi muito bem lembrado pelo Oswaldo, não é só engenharia mecânica. Nós temos hoje membros da engenharia civil, membros da TSI, membros da mecatrônica. Então, cada um tem a sua praia e todo mundo se encontra ali. Eu falei lá no começo, começou com 3 amigos, foram 3 amigos que criaram um projeto. E hoje é um projeto que cria amigos ali também. Então, né, a gente virou essa página ali. E nós temos lá o pessoal da engenharia civil que quer fazer projeto de estradas e quer pensar numa pista, quem sabe, né? O pessoal da mecatrônica pensando na injeção eletrônica do carro. Então, tem lugar para todo mundo. Sim, que interessante, né, você poder agregar essas várias formações dentro do próprio projeto de extensão, né. Como que ocorrem, né, os processos seletivos, a seleção desses alunos que vêm para dentro do SRT hoje? Porque pelo menos os calouros desse ano, quem entrou, já estava todo mundo alvoroçado para participar de alguma forma dos projetos, inclusive fazendo parte do processo seletivo, do marketing, das ações, né. então, o processo seletivo ocorre de forma semestral, né? A gente sempre faz a elaboração das atividades que vão ser realizadas com eles. No caso, seria, por exemplo, faz uma dinâmica, né, para ver como é que eles estão trabalhando em equipe, a comunicação do pessoal. A gente não exige a pessoa saber mexer com o carro, né? A gente não tem essas exigências assim. Tanto que, se você não sabe, você pode se inscrever para a gente ensinar, né? Que a ideia é você aprender, se desenvolver, né? Não é só você, eu não sei, eu não posso entrar. Não. A ideia é você se auto-reconhecer, né? A instituição é para isso, para você se descobrir, né? Então, ele é feito de forma semestral, tem a parte do marketing que é responsável por divulgar no processo seletivo, que fica aberto às vezes entre
10 dias, 15 dias, depende muito de quantos alunos entram na instituição, né? Ok, foi feita divulgação, está aberto o processo seletivo. Os alunos vão lá, se inscrevem através de um forms, né, colocando o nome completo, RA, grade de horário, para a gente ter uma noção de quanto tempo a pessoa consegue dedicar para o projeto, né? Daí, ok, foi feitas as inscrições, está todo mundo inscrito, a gente vai para uma dinâmica. No caso, é para ver o pessoal trabalhando em equipe, a gente faz grupos ou duplas, depende muito de quando as pessoas se inscrevem, né? Que geralmente são números muito grandes, né? Tanto que um do nosso processo seletivo teve, acho que, 62 inscritos, né? 62 inscritos. Então, assim, foi trabalhoso a gente poder organizar todo mundo e fazer aquela dinâmica que a gente faz de liberar uma lista com informações de veículos, com questões financeiras para ver o que o pessoal acha relevante fazer, não fazer. Então, assim, a nossa avaliação é bem completa, sabe? No sentido de que a gente consegue ver tudo que a pessoa tá fazendo. E se ela, vamos supor, ela tentou enganar o pessoal, tentou mentir, falou, não, eu sou bom nisso, tanto que quando a gente vê na dinâmica, a gente consegue realmente perceber se ela é boa em alguma coisa ou não, sabe? Então, é tudo conectado. Ok, passou na dinâmica, vamos para a entrevista, para a gente poder realmente ver como é que é essa pessoa, no caso, conversar mesmo pessoalmente com ela, no cara a cara, no pessoal, né, para ver como que ela se desenvolve, se ela realmente é aquilo que ela falou que ela é. Então, a estrutura do nosso processo seletivo, ela é muito boa e prática, né? Não fica sobrecarregado membros do projeto e todo mundo consegue participar, né? Essa assim como na organização a gente trouxe a ideia empresarial, para o processo seletivo a ideia basicamente é a mesma, né? Primeiro um case em grupo, uma resolução em grupo para entender como todo mundo conversa, depois vai para uma entrevista com o pessoal da área, e aí depois a seleção, né? Nem sempre tem como colocar todo mundo dentro do projeto, até porque a gente teve a equipe grande com 35 alunos, mas tem momentos que a gente não vai conseguir absorver todo mundo, né? A gente precisa que todo mundo esteja ativo. Então, é, tem algum semestre que o projeto tem um pouco menos de verba. A gente não consegue fazer tantas coisas, não consegue ter tantos eventos. Por exemplo, no primeiro semestre, normalmente tem menos eventos. Então, a gente não pode ter tanta gente, né? Lógico, se a equipe já estiver grande, a gente tem que seguir. Mas, assim, a gente não vai absorver tanta gente. Agora, no segundo, normalmente tem mais eventos, vai ter mais equipes. Então, você vai ter mais de uma equipe representando o projeto. Então, acaba tendo essa rotatividade. Tanto uma questão do nosso processo seletivo é que o pessoal são divididos por áreas, como eu falei no começo, né? No caso administrativo, comercial e operacional, né? Tanto que no operacional a inscrição é absurda. Então, se torna um pouco difícil para nós filtrar um pouco a galera, porque às vezes o administrativo tem 5. Marketing, no caso, no comercial, às vezes tem 3 inscritos. E no 80% operacional você vai ver, tipo, tem 20, 30 pessoas que se inscreveram para mexer com o veículo. Então, é inviável você colocar 20, 30 pessoas só para mexer com o carro, né? Então, a gente sempre avisa, nem sempre é possível você ficar na hora que você quer. Você tem que entender isso, tem que dividir um pouco para o projeto poder andar, né? Senão, sei lá, todo mundo mexendo com o carro, quem que vai cuidar do nosso marketing, do nosso administrativo, quem que vai organizar tudo, né? Então, tem essa certa limitação, né? apesar de a gente sempre ter esse cuidado, né? Pessoal, vai ter operação. Essa é Sim. uma mensagem comum no nosso grupo lá. Pessoal, vai ter operação. Então, assim, o responsável pela operação, quando vai ter alguma coisa, vamos mexer em alguma coisa do carro. Ele avisa lá e o pessoal vai acompanhar. Às vezes, o cara é do comercial lá, mas ele está com tempo livre e ele quer conhecer um pouquinho mais, ele vai até lá, ele pode participar, ele pode aprender. Mas ele tem que ter alguém da operação que já tem experiência, que já fez aquilo mais de uma vez, para ajudar ele. Então, assim, a gente vai se ensinando dentro do projeto, né? Então, é um negócio bem legal. Você, inclusive, passou por várias. Passei acho que por 4 áreas, se não me engano, passei por pesquisa, no caso, pesquisa na operação, né? Fiquei meio que nas duas. Fui pro administrativo, daí fui meio que voltei pro RH, então, assim, eu fui muito imigrante mesmo nas áreas, sabe? Eu conheci um pouco de tudo do projeto mesmo. É importante essa transversalidade, né, também, e passar por várias áreas. Vocês imaginavam que ia ter um projeto como esse antes de entrar na universidade, quando estavam escolhendo o curso, assim, e como que isso agregou, né, para hoje, por exemplo? O Juliano está praticamente se formando já, né? No início eu entrei e já conheci o Baja, né?
Já conheci o Baja, já é um projeto muito parecido com o nosso, né? Lógico, tem outra competição, é outra ideia, mas a ideia de ser um veículo e tudo mais né, remete. Mas quando a gente vê a oportunidade do carro, é diferente, né? Você entender que aquilo dali vai te levar para o automobilismo. Tanto que o nome, né, Student Racing Technology, qual que é a ideia? São estudantes criando tecnologia de corrida. Hoje nós temos um carro para arrancada. Quem sabe se daqui a um tempo uma pessoa aí que acompanha a gente olha lá e fala, nossa, vamos testar, vamos colocar mais um carro na mão desse pessoal. Vamos, quem sabe, para a universidade, dou esse carro para a universidade a universidade, mais uma vez, dá esse voto de confiança para o SRT, porque foi um voto de confiança da UTFPR também deixar o Uno na nossa mão, né? Para a gente fazer o nosso projeto. Então, quem sabe isso acontece mais uma vez e a gente tem uma outra oportunidade de desenvolver alguma coisa voltada para a nossa categoria de turismo que a gente sonhou lá no começo. Então, nesse formato tão amplo, com tantas possibilidades, né, eu não, com certeza não imaginava. Mas hoje, vendo eles agora saindo, né, um pouco de fora, sendo hoje um conselheiro do projeto, tentando entender que daqui uns dias eu vou ter que largar todo mundo aqui e eu só vou ver o Uno de vez em quando, ver eles pelo Instagram. Eu vejo que, assim, se eu entrasse hoje, eu ia ser muito feliz dentro do SRT, sabe? Era o projeto que eu queria estar participando. Então, acho que eles estão no caminho certo e eu acho que isso pode sim incentivar o pessoal a cada vez mais procurar o TEF. Tanto na minha vez também, quando entrei no primeiro processo seletivo do projeto, eu vivia incomodando o pessoal que fundou. Pô, quando que vocês vão abrir o processo seletivo? Eu quero me inscrever no projeto, quero tentar, sabe? Tipo, era você ver um membro deles com a camiseta, era a galera perguntar, quando que vai ter o processo seletivo? Eu vi que vocês vão, claro que vão abrir mesmo, como é que vai ser, quando que vai ser, como é que vai funcionar? Assim, o pessoal é muito empolgado para querer entrar no projeto, porque realmente é um projeto, sim, muito bacana e que, como o Juliano falou, ele une muitas pessoas, sabe? Então, o pessoal que está lá dentro, assim, acaba criando um laço, assim, que é único mesmo, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito, muito boa mesmo. Por exemplo, um outro exemplo que eu estava pensando agora, tem um projeto novo saindo lá dentro, ainda tá em segredo, mas tem um projeto novo dentro da oficina lá, que a gente vai poder testar um motor parado de bancada. São poucas universidades hoje no Brasil que podem fazer isso. Então, e é uma coisa desenvolvida por alunos. Isso é muito legal, né? É muito diferente você olhar isso de fora e falar, nossa, olha o que o pessoal tá fazendo ali dentro, né? Eu acho que isso é o diferencial, assim, do SRT, sabe? Não, a universidade é um universo de possibilidades, né? E aqui a gente tem muita estrutura para isso. Mas muito obrigado, gente, pela participação e pelo podcast. Sucesso pro SRT e para vocês aí também na formação. Muito Muito obrigado. obrigado. E avante SRT. Aí nós tivemos então com o Juliano Andrade, um dos fundadores, né, do SRT, e o Oswaldo Neto também, que é capitão do SRT, que hoje atua dentro do projeto. Depois a gente vai publicar, né, no @TFPRGP, os cortes aqui do podcast, como a gente tem feito, e vai estar em colaboração lá com o srt.tfpr. Então você pode seguir também o @srt.utfpr e o nosso arroba aqui da UTFPRGP. Esse foi mais um podcast Teletecnológica, hoje falando sobre o projeto de extensão SRT. A produção foi minha, do Luan Chagas, do Anthony Egiert e do André Souza. Um abraço e até o próximo episódio.